Você já parou para pensar que o maior sermão que você vai pregar não será com palavras, mas com atitudes? Que o ID que Jesus nos deixou começa dentro da nossa casa, na forma como nós tratamos as pessoas e não apenas quando nós saímos para evangelizar. E que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo essencial para quem quer viver o verdadeiro evangelho. Praticar a palavra é ser o exemplo aqui nesse mundo. Ou melhor dizendo, sermos representantes de Deus aqui nessa terra. E aí você me pergunta, mas Alê, como assim? Como assim ser representante de Deus aqui nessa terra? Me explica melhor, calma, que eu vou te explicar. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas observam mais do que elas escutam. Elas olham as nossas reações, a forma como nós lidamos com as frustrações, como nós tratamos os outros, e muitas vezes é ali que confirmam, né, se realmente nós cremos no que pregamos. Nós agimos conforme nós falamos. E sabe o que é mais desafiador? É que ser exemplo não é uma escolha apenas para líderes, pastores, pregadores. É um chamado para todos nós que decidimos verdadeiramente seguir a Jesus. Então vamos aprofundar mais sobre isso? Olha o que nos diz lá em 1 Timóteo 4,12. Que ninguém despreze por ser jovem, mas que seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. A palavra está nos dizendo para que você e eu não esperamos ser respeitados apenas pela posição ou pela idade. Nós precisamos deixar que a nossa vida mostre quem nós somos em Cristo. As pessoas elas estão cansadas de discursos, de palavras bonitas, elas querem ver coerência de verdade. Querem ver quem é capaz de agir com amor quando é ofendido, de manter a fé quando tudo desaba, de falar com sabedoria mesmo quando está ferido. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes o maior ID, ele acontece nas coisas simples. Quando você escolhe responder com calma, ao invés de reagir no impulso. Quando nós decidimos perdoar, mesmo sem ter recebido um pedido de desculpas. Quando a gente escolhe servir, quando ninguém vê. Essas são atitudes que falam muito mais do que palavras. Ser exemplo para as pessoas é diminuir o nosso eu, é permitir que a voz do Espírito Santo ela seja mais alta que as nossas vontades humanas. E isso não é fácil, porque o nosso eu quer sempre ter razão, quer sempre ser reconhecido, quer controlar tudo, né? Mas Jesus nos ensinou outro caminho muito diferente. Mesmo ele sendo Deus, mesmo Jesus sendo filho de Deus, se fez servo. Mesmo ele tendo todo o poder, ele escolheu calar diante das acusações. Ele poderia se defender sim, mas ele preferiu obedecer. Ou seja, quando nós diminuímos o nosso eu, nós damos espaço, nós permitimos que o Espírito Santo se manifeste, nos conduzindo até o centro da vontade de Deus. E é aí que o mundo começa a ver Jesus através de nós. A nossa fé, ela deixa de ser apenas um discurso e se torna um estilo de vida mesmo, né? E quer viver o cristianismo real, quer ser realmente um cristão de verdade, comece praticando essa palavra, né, nas pequenas coisas. Antes de pedir que Deus mude os outros, peça a Ele que mude você. Antes de querer que as pessoas reconheçam a sua fé, deixe que a vida ela revele a presença de Cristo através de você. Seja um exemplo na palavra, escolhendo o que você fala, na forma de agir, agindo com sabedoria. Seja no amor, perdoando e acolhendo. Seja exemplo na fé, permanecendo firme, mesmo quando você não entende nada, tendo o coração puro, como uma de criança, né? E eu não digo no sentido de imaturidade, mas de ser inocente, ser doce como uma criança é. Isso é praticar a palavra, isso é viver o ID.
Não é sobre ser perfeito, é sobre ser intencional. Ser alguém que todos saibam, ali tem Jesus. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Hoje o Senhor está te chamando para um nível mais profundo. E Ele quer que o Evangelho não esteja apenas nos seus lábios, mas no seu modo de viver. Quer que o seu testemunho fale mais alto do que os seus discursos. E talvez isso comece com algo simples. Como eu já disse, perdoar alguém, pedir desculpas ou apenas escolher agir com mansidão. Essas pequenas atitudes, elas revelam um coração moldado por Deus. Amém? Então, medite isso. Vamos orar. Vamos conversar com o Senhor agora? Pai, muito obrigada por me permitir levar essa mensagem aos que verdadeiramente precisam recebê-la. Obrigada porque o Senhor falou no meu coração com essa palavra de maneira tão simples e profunda ao mesmo tempo. Que nós possamos verdadeiramente ser, literalmente, a sua imagem e semelhança aqui nesse mundo, sendo representantes do Senhor para que sejamos, dia após dia, agentes de transformação no nosso propósito, cumprindo o nosso propósito. E, consequentemente, vivendo uma vida cada vez com mais a paz, que excede entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Que bom sentir nessa leveza. E antes que eu me esqueça, não deixe de curtir, de compartilhar essa mensagem, que, aliás, também é uma forma de você espalhar o amor ao redor do mundo, onde tantas pessoas precisam recebê-lo, Faça a sua parte. Que Deus continue te abençoando e te guardando grandemente. Até amanhã com mais uma mensagem de acolhimento e direcionamento aqui no Colo do Pai. Tchau, tchau.